Bom, vamos lá? A gente vai iniciando para dar sequência pro pessoal. Bom, primeira coisa, a ideia dessa aula é mais para mostrar como que vocês acessam a plataforma. Português Instrumental é uma disciplina que é online, então ela não tem essa aula presencial ou a aula ao vivo enquanto continuar com a pandemia, né? Mas a gente vai trabalhando com ela e aí a ideia é que vocês utilizem a plataforma para poder responder os questionários, participar dos questionários. Então a gente vai mostrar como que vocês utilizam a plataforma e a partir dali vocês vão dando sequência e aí vão tirando as dúvidas ou pelo fórum tirar dúvidas ou direto pelo WhatsApp, que é a ferramenta que acho que é mais prática para a gente poder responder, tá ok? Então vamos lá, estão animados? Bom, o que a gente vai ver hoje, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o logar na plataforma, o passo a passo para logar na plataforma. Depois, como que a gente vai acessar a disciplina, qual que vai ser o processo para acessar a disciplina, acessar o conteúdo da disciplina e responder o questionário. E depois responder o fórum, porque esse é o processo que vocês vão fazer na disciplina de português instrumental, mas também também vai fazer na disciplina de administração de RH, métodos e técnicas organizacionais, gestão organizacional e legislação empresarial e técnicas de negociação do professor Daniel. Então, o processo que eu estou ensinando aqui vale para todas as disciplinas da plataforma, tá ok? Então vamos lá. Bom, o ambiente para vocês acessarem está lá no alexandreerdman.com.br/FAT. Então ali você entra, aí vocês vão ver essa tela aí com a foto de uma sala de aula. E aí basta você clicar aqui no acessar, ele vai para a nossa tela de login. Na tela de login, o usuário e senha que vocês receberam lá pelo e-mail, vai clicar em acessar e aí ele entra com os seus cursos. O que a gente vai ter aqui logo na tela inicial do painel do aluno? Você vai ter aqui do lado esquerdo o seu painel com a página inicial do site. A página inicial do site volta para aquela página que vocês entraram lá, o alexandreerdman.com.br/FAT. Mostra para vocês ali os cursos que estão disponíveis da FAT, mas que vocês não têm acesso para se matricular. A nossa matrícula, no caso da FAT, é feita manual, né? Então a gente insere vocês no curso. Depois você tem o calendário. Esse calendário, à medida que tem uma data aqui para encerrar uma determinada atividade, uma data que o professor fala, a data limite para a entrega desse questionário é o dia 30 de abril. Então, no calendário, aparecem essas datas para vocês. Então, isso você pode visualizar pelo calendário direto. Arquivos privados. Você tem um limite até, se não me engano, 500 MB no Moodle, para vocês poderem trabalhar com arquivos de vocês. Então, está montando um texto, está fazendo algumas pesquisas, vocês podem organizar isso em arquivos privados que ficam para vocês e ninguém tem acesso a não ser que você compartilhe. Então, quando você vai subir um arquivo lá no fórum, por exemplo, se você quer que mais pessoas acessem, você pode compartilhar um arquivo privado seu. E aqui você tem os seus cursos. Os meus cursos, no meu caso aqui, é só os cursos que eu estou inscrito como aluno, né? Então, eu estou em português instrumental, português, aula ao vivo FAT. Então, aqui nessa aula ao vivo que fica o material que os professores mandam da aula e as gravações das aulas anteriores. Então, a gente está subindo tudo nessa aula ao vivo FAT para não ter que ficar criando cursos a mais para vocês ficarem tendo que buscar lá no ambiente mais um curso para poder achar a aula do professor. Então fica tudo no mesmo lugar, fica mais fácil para vocês se encontrarem. Eu vou mostrar como que está lá para vocês. Depois aqui no meu caso eu tenho gestão organizacional e métodos e técnicas de organização. Você pode acessar um curso por aqui, por esse canal esquerdo, ou no nosso caso a gente pode vir aqui aí pode acessar por aqui os cursos, ou no nosso caso vocês podem acessar direto pelo painel quem já acessou alguma vez, que são os cursos recentes, ou então o resumo do curso. No resumo do curso você tem todos os cursos que vocês estão inscritos. Então eu detalhei ele um pouquinho mais aqui para a gente poder ver.
Então aqui no resumo do curso, são todos os cursos que vocês estão inscritos. Então quem está fazendo ADM tem uma quantidade maior de cursos, quem está fazendo RH tem uma quantidade de cursos definidas aí também. Mas todos têm lá, aula ao vivo aparece para todo mundo, gestão organizacional aparece para quem está fazendo ADM e RH, métodos e técnicas de organização só para o pessoal de administração, português instrumental para quem faz RH e ADM. E aí para vocês ainda está aparecendo legislação empresarial, técnicas de negociação e administração de recursos humanos, que aparece para tanto quem faz administração quanto quem faz RH, tá ok? Bom, então a gente pode selecionar português instrumental por aqui, quadrado vermelho, ou então aqui pelo botão do lado esquerdo dos meus cursos. Qualquer um dos dois vai mandar para o mesmo lugar. Então, vamos supor que eu cliquei lá no português instrumental. Quando você entra em português instrumental, você vai ver no menu esquerdo aqui o participantes, emblemas, competências. Eu vou passar por cada um deles. Se você não quiser ver esse emblema, esse menu, basta clicar nesse X aqui, ó. Ele fecha o menu para vocês e aí não fica aparecendo aí essa informação a mais para vocês. Então, o que significa cada elemento aí desse menu? Então, os participantes, vocês conseguem ter acesso a todos que estão participando dessa disciplina. Então, vocês conseguem se comunicar, mandar mensagem direto para quem está online lá e pode responder depois offline. Os emblemas. Nós na FAT não utilizamos emblemas. O emblema seria... você passou por um nível, por exemplo, começou o curso, você ganha lá o bonequinho iniciante, aí ganha o bebezinho. Depois, passou o primeiro semestre, poderia ganhar o criança infantil, e aí vai crescendo ao longo do curso. A gente não usa emblemas, mas a utilização deles seria para isso. As competências são as mesmas competências que a gente apresenta lá na disciplina. Então, quais as competências que vocês vão ter ao terminar o curso. Então aqui não fica descrito, mas aí é mais uma questão de retirar, reduzir conteúdo que não vai ser utilizado por vocês, então a gente está reduzindo isso, e aí acaba ficando no plano do curso de vocês. Aqui é importante, vocês acessam as notas do curso, tudo que vocês acessam de conteúdo que já vai sendo atribuído nota automaticamente, por exemplo, os questionários, a gente já atribui nota automaticamente, ele já aparece ali, você pode acompanhar. Então você pode ir acompanhando a sua evolução, já para ter uma ideia de como que você está na disciplina e como que você pode ir melhorando. Aula 1, então a partir daqui, você vai ter aula 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E aqui você vai ter o acesso ao conteúdo da aula. Nossa recomendação segue a mesma recomendação para as outras disciplinas. Façam a matéria semana a semana, porque assim fica menos pesado. Então, quem quer deixar para a última hora, eu não recomendo que faça isso por vários motivos. Primeiro, que o acesso à plataforma começa a ficar mais pesado, mais pessoas acessando ao mesmo tempo. Está dimensionado para não acontecer problema nenhum, mas muito acesso ao mesmo tempo, a própria rede começa a balancear e jogar para baixo a velocidade de acesso. Então, faça semana a semana que vocês conseguem atingir todo o conteúdo até o final do módulo e vai de uma forma mais tranquila e não fica tão pesado. Qual que é a nossa preocupação com isso? Vocês acessando de semana a semana com os professores já te dá a segurança de você sedimentar bem o conhecimento. Viu a aula lá com o professor, mesmo a aula ao vivo aqui nas nossas reuniões ou presencial lá na sala de aula? Vendo essa aula, você já pega o conteúdo, depois revê esse conteúdo acessando o material e aí responde o questionário. Então a gente tem uma forma de você ter contato com o material mais vezes e isso vai sedimentando mais firme. Por exemplo, você já deve ter escutado que a melhor forma de aprender matemática é praticando. Então o que a gente faz lá para ensinar matemática? Dá o conceito e monta um monte de exercícios para vocês fazerem aplicando aquele conceito. Esse é o mesmo método. Então, quanto mais contato que você tem com aquele assunto, mais fácil ele sedimentar com vocês. No começo parece complexo, à medida que você vai trabalhando com ele, mexendo com ele, fica mais
prático e mais fácil de compreender, tá? Então, toda hora que vocês entrarem no curso, toda vez que vocês acessarem o curso, vai ter esse ambiente de boas-vindas. Café virtual é um ambiente para vocês poderem discutir sobre qualquer assunto, como num fórum. A gente modera esse fórum, então a gente olha o que vocês estão escrevendo, cuidado com o que vão escrever lá. O Apresente-se é uma forma de vocês se comunicarem, poder falar quem são vocês, o que vocês fazem, o que vocês buscam com o curso. Aqui eu já recomendo que vocês não precisem ficar utilizando essa parte, porque a gente está no grupo de WhatsApp, então fica mais fácil para a gente poder discutir, trabalhar ali dentro. E a resposta é mais rápida também, né? Então eu não recomendo que vocês utilizem o café virtual nem o Apresente para isso. Suporte técnico, ele manda um e-mail direto para o suporte, comentando sobre algum problema, alguma falha que deu na ferramenta, alguma coisa que não deu certo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor que vocês foram acessar um vídeo lá do nosso Veja Mais e esse vídeo saiu do ar. As últimas atualizações que o YouTube passou, ele está fazendo uma limpeza em contas que estão inativas ou contas que são consideradas contas fake, né? O pessoal criou a conta, mas ela não é usada de uma forma regular. Então ele começa a quebrar essas contas e tirar as contas do ar. E alguns vídeos que algum produtor fala, olha, esse vídeo não é do canal que foi retirado, é meu. Então o YouTube também está tirando o vídeo do canal. Então isso pode acontecer porque o Veja Mais é uma ferramenta que a gente usa para vocês poderem se aprofundar mais no assunto, ver alguma coisa relacionada com aquele assunto. E se o YouTube tirou do ar, pode acontecer no dia que ele tirou do ar, a gente não ter pego. Se vocês pegaram, só dá um toque, a gente já procura o assunto relacionado e já sobe o vídeo no lugar, tá ok? Então, a grande vantagem da dinâmica hoje da internet é isso, a gente consegue verificar, deu um problema e vocês com a gente vai otimizando e melhorando o ambiente. Mateus. Então, o espaço para conversa, o Apresente, o ambiente para se apresentar, suporte técnico, tudo que vocês precisarem com suporte. O Fale com o Coordenador, mesma coisa, é um fórum para vocês registrarem as dúvidas de vocês. Mas a gente está usando o WhatsApp como uma ferramenta mais rápida de comunicação. Eu acredito que é mais fácil a gente falar pelo WhatsApp do que pelo fórum, tá? A comunicação, ela flui mais, ela é mais rápida, né? Ela acaba sendo mais rápida. E o fórum a gente vai só acompanhando, a gente vai acompanhando de tempos em tempos. Então eu recomendo que vocês continuem pelo WhatsApp, qualquer dúvida, qualquer problema. E aqui é a apostila da disciplina, é um PDF, vocês podem fazer o download dela, baixar no celular, baixar no computador, a hora que vocês quiserem, tiver um tempinho, podem ler para poder ir se aprofundando. Bom, quando vocês continuam rolando a página, ele mostra aqui aula 1, aula 2, aula 3, até a aula 16 lá para vocês. Então vocês vão sempre clicar em cima do nome aula 1. Se você tentar clicar aqui em processo de comunicação, ele não vai para lugar nenhum, ele nem dá a opção para você clicar, tá? Então é sempre na aula 1 que a gente vai clicar. Clicou em aula 1, ele mostra essa página de boas-vindas em todas as vezes. A gente rola a página, sobe ela, aí ela vai entrar na aula 1. O que a gente tem na aula 1? Acesso ao conteúdo que está relacionado com essa aula, o fórum tirar dúvidas, e aqui qual que é a diferença desse fórum para o outro lá dos boas-vindas. Nesse fórum é um tira dúvidas sobre essa aula. Tem uma dúvida sobre a primeira aula de português instrumental. Usa o fórum tira dúvidas para poder relacionado com isso. Tem uma dúvida relacionada ao curso. Tira a dúvida fora da aula para poder separar esse conteúdo. Então o objetivo era esse. Novamente, tá com dúvida? Usa o WhatsApp, porque ali a gente responde. Pode demorar 1 hora, 2 horas para a gente olhar, mas a gente olha ali e responde mais rápido do que o fórum até, tá bom? O Fale com o Professor era uma ferramenta que a gente usava antigamente. Era um ambiente que nós usávamos antes, com o objetivo de fazer o seguinte: criar um espaço para gerar um chat online. E aí o que aconteceu? A gente fazia como se fosse um chat lá, o pessoal ficava mandando mensagem o tempo inteiro. Esse Fale com o Professor virou
meeting ou as nossas reuniões que a gente está trabalhando agora para vocês. Então, o Fale com o Professor, a gente nem agenda mais chat por eles, porque nossas aulas já são programadas para a gente fazer ao vivo com vocês. A autoavaliação. Esse é um questionário para avaliar o conteúdo dessa aula. Então, vocês vão entrar nesse questionário e vão responder as questões. A gente vai passar em cada uma delas para ficar mais fácil. Para pensar e responder, aqui é um fórum que conta a participação de vocês. Toda aula a gente deixa lá uma pergunta para vocês discutirem, né, para vocês poderem responder. E nesse fórum, para pensar e responder, conta a participação, faz parte daqueles 15% da nota que compõe a nota de vocês. Então, a autoavaliação mais o para pensar e responder, você já tem 15%. Bom, vou contar uma coisa. O vídeo Veja Mais é um vídeo que ele te dá, ele aprofunda um pouquinho mais o conteúdo, ou traz uma informação a mais referente àquele conteúdo. E o Leia Mais é um texto referente ao conteúdo também. Uma coisa que eu vou contar para vocês. Estão vendo esses quadradinhos aqui, ó? Esses quadradinhos aqui, quando vocês entram na aula, respondem ela, preenchem o conteúdo, ele vai ficar ticado em azul. Ele vai marcar um tiquezinho aqui em azul, informando que você fez. Tudo que você faz na plataforma, a gente fica sabendo, a gente consegue puxar o relatório do que você está fazendo. Então, por exemplo, acessou o curso, acessou o conteúdo. Depois foi lá, entrou na autoavaliação, fez a primeira tentativa, fez a segunda tentativa. Tudo isso a gente consegue puxar os relatórios. A autoavaliação tem em todas, Eduardo. Todas as aulas têm autoavaliação. Tanto que muitas delas a gente puxa para poder discutir com vocês na aula. Bom, então o primeiro passo, acesso ao conteúdo da aula. Clica em conteúdo da aula. Aí ele vai abrir esse conteúdo numa outra página para vocês. É só rolar o texto que está mostrando lá para vocês. Não teve nenhuma... A gente não colocou muita coisa nesse ambiente, nessa parte, justamente para não poluir demais e vocês não se perderem nele. Então, é o texto, lê o texto, é aquilo que... Em alguns casos pode ter um capítulo a mais ou outro, mas ele sempre vai indicar para você poder avançar. E aqui a ideia é que você leia o conteúdo. Lê o conteúdo, fórum tira dúvidas. O Francisco aqui está me lembrando. É um resumo para complementar a aula a aula que vocês tiveram. E aqui no ambiente, no português instrumental, é o material que vai ser cobrado no fórum tira dúvidas, na autoavaliação. Depois, fórum tira dúvidas. Qualquer dúvida, você faz uma postagem ali, mas eu recomendo que vocês usem o WhatsApp para dúvidas, porque é mais prático para a gente. Então vocês têm os contatos dos professores, fiquem à vontade para me chamar ali para poder tirar uma dúvida, sanar, e a gente vai tratando. O Fale com o Professor, a gente descontinuou, né? Acabou descontinuando isso, porque não está sendo mais prático fazer com a reunião online. E aí agora a gente entra em autoavaliação. Clicou em autoavaliação. Na autoavaliação ele vai aparecer para você o método que nós avaliamos. Então, o método de avaliação é sempre a nota mais alta. Então, por exemplo, fiz uma tentativa e acabei indo mal na hora de responder. Vai lá, pode voltar no material, reler, reforçar algum conteúdo, volta para tentar de novo. A ideia não é reprovar vocês em cima disso, é que vocês reforcem o conceito e se você errou, você pode rever para poder entender onde você errou e voltar para responder novamente. E aí o que a gente considera é a nota mais alta. Então, acertou lá, tirou a nota mais alta, pra gente está ótimo. Aí você clica em tentar responder o questionário. E aí ele vai mostrar para vocês 3 questões diretas. Bom, alguns cuidados que vocês têm que tomar. Vamos supor que aqui você seleciona a alternativa que você quer. E na hora que você selecionar a alternativa, ele vai mostrar... Você vai lá com o teclado do mouse ou scroll do mouse e fica com a setinha do teclado, fica rolando para cima e para baixo. A última questão que você respondeu, ele alterna a resposta. Então, se você ficar com a setinha para cima e para baixo, ele vai alternando a resposta para vocês. Então, cuidado quando for responder para não ficar brincando com o teclado, porque às vezes a gente fica na seta lá para poder baixar e eu estou alternando a resposta e vou responder uma questão errada
porque eu não prestei atenção nisso. Então, clicou lá com o mouse, assinalou a alternativa correta, rola pelo mouse mesmo, vai lá e rola a página para baixo para ir para a próxima. Respondeu todas as alternativas, então a 1, a 2 e a 3, você tem a opção aqui de clicar em finalizar a alternativa. Finalizei a alternativa, ele não vai deixar você enviar direto, ele vai mostrar tudo que foi respondido, então aqui está aparecendo o que foi respondido, todas as questões estão respondidas, ele mostra aqui que as questões estão salvas, aquelas respostas que você deu. Ah, fiquei em dúvida, não tenho certeza, posso retornar a tentativa. Tem, Marcos, dá para acessar pelo celular tranquilamente também. Funciona e é responsivo, tá? É responsivo para vocês. Então, fiquei em dúvida se eu respondi certo alguma questão ou não. Se você clicar em retornar a tentativa, ele volta para as mesmas perguntas, com aquelas que estão salvas as respostas, e você pode corrigir. Tem certeza do que fez? Quer enviar a resposta? Enviar tudo e terminar. Enviei tudo e terminei. Encerrou. Ele vai perguntar: tem certeza que você quer enviar? E aí, se você confirmar, enviar tudo e terminar, ele envia a resposta e registra. Então ele registra aqui pra gente a hora que foi feito. Então, sexta-feira, 3 de abril, meio-dia 46. Quando que você concluiu e quanto tempo você ficou na questão, na prova. E aí ele já te dá a nota, né? 2 de 3. E a nota aqui, o que acontece? 6,67% do conteúdo. Do lado direito aqui, ó, a gente tem lá no nosso lado direito aqui, a gente tem as questões que você acertou e a questão que você errou. Então, nesse caso aqui, ó, acertei a questão 1, acertei a questão 2 e errei a questão 3. Você pode descer a página, vai rolar para baixo, e ele vai mostrar a resposta que você deu e qual é a alternativa. E aqui ele marcou certo porque eu tinha acertado a questão 1. E aqui ele confirma. A resposta correta é: animais e plantas também se comunicam através da língua como um código. Já a questão 3 eu tinha errado. Então olha lá, ele marca o X na alternativa e o emissor não precisa usar o código do receptor. Então essa seria aqui, ó, indica a alternativa errada. Aqui eu marquei: o emissor deve utilizar o mesmo código que o receptor. Então nisso tem que prestar atenção. Bom, fui lá, verifiquei as respostas, olhei todas as respostas, as alternativas. Posso vir aqui em terminar a revisão. Clicou em terminar a revisão, ele te mostra o resultado. Você tem a opção de fazer uma outra tentativa, ele vai puxar o questionário de novo, você pode responder as 3 questões, e aí ele vai alternando as alternativas e as questões, então ele pode vir bagunçando. Você pode vir pelo menu no lado esquerdo, aula 1, e voltar lá para pensar e responder, ou vir direto aqui embaixo, para pensar e responder. Ele vai direto para a parte de pensar e responder, que é o nosso fórum. Nesse fórum, vou rolar a tela um pouquinho para baixo. Está lá uma pergunta: linguagem multifacetada, pois envolve vários domínios, e é ao mesmo tempo física, fisiológica, psíquica, e pertence ao domínio individual e social. E aí pede para explicar. E aí, então você vai explicar o que você, vai trazer a sua contribuição para pensar e responder. Vai clicar em acrescentar tópico. Quando ele acrescenta o tópico, ele vai abrir para vocês aqui. Clicou em acrescentar tópico como discussão. Ele vai abrir para você um novo tópico. Assunto: eu recomendo que você repita a pergunta lá, ou coloca lá: explicação da minha contribuição sobre esse assunto, para ficar mais fácil. E aí o texto que você utilizou, o texto que você quer contribuir, tá? Preenche o assunto e a contribuição. Essas informações em vermelho aqui indicam que são obrigatórias, então tem que estar preenchido. Se você esquecer o título ou o texto, ele não vai aceitar.
Terminou de preencher, pode rolar a página até o final, clica em enviar mensagem ao fórum. Aqui vai aparecer uma mensagem para vocês. A sua mensagem foi publicada. Você pode modificar os textos nos próximos 30 minutos. Então, se em 30 minutos você percebeu que teve alguma coisa que você errou, dá tempo de corrigir. Se não, deixa lá, o pessoal vai... Todo mundo tem acesso agora para poder ler. Rolando a página para baixo. No meu caso aqui eu coloquei como texto. Clicando em cima do texto, ele mostra o texto. E vamos supor que alguém leu tudo, o seu material e quis complementar ou quis fazer quis trazer uma informação a mais que estava faltando, quis corrigir alguma coisa que ele percebeu. Ele pode clicar aqui no responder. Então ele lê o texto inteiro, clica aqui em responder e aí ele consegue responder o texto. Como que a gente sabe que é uma resposta? Aparece o RE aqui, que é a resposta ao texto. Vai escrever todo o texto dele também, para poder complementar, enviar mensagem ao fórum, e aí pra gente aparece assim, ó, o texto que foi escrito e a resposta do texto. E aí você poderia responder esse cara aqui. Então vai ficar, o que é relacionado à mesma resposta fica toda alinhada, né? Todo mundo tem uma sequência para poder acompanhar. Vamos supor que mudou o tópico, é uma outra resposta, aí ele vai vir separado pra gente, igual esse caso aqui, ó. Olha lá, eu tenho o texto e tenho peculiaridades da linguagem. Então aqui são tópicos diferentes. Tá vendo? Tudo bem? Eduardo, é sempre bom. Isso é uma coisa legal. A gente está pedindo para vocês responderem os fóruns, porque muitas das vezes é a atividade que a gente faz em sala com vocês. Lembra da... sempre a ideia do fórum é que vocês possam escrever e pesquisar e aprofundar mais sobre o assunto. Então, eu não coloco ainda como obrigatório porque conta a participação de vocês, mas a ideia é que vocês respondam para a gente poder discutir, para poder conversar. No caso de português instrumental, você tem que responder o fórum. Esse é o único que a gente fala que é obrigatório porque faz parte do processo de avaliação e é a única disciplina que está online, né? Tá ok? Respondido? Bom, pessoal, perceberam que é tranquilo o acesso na plataforma. A navegação, ela vai, com o tempo vocês vão pegando mais jeito e vai ficando mais tranquilo. Quem acessa pelo celular, a única recomendação que eu faço, ele já vem fechado, mas se por acaso abrir, você pode fechar o menu, fica mais fácil de navegar. Só clicar no X lá, ele fecha o menu para vocês. Tá? Dúvidas até aí? Como que acessa, como que responde o questionário? Qualquer problema, só me chama lá no WhatsApp que a gente vai respondendo. Bom, minhas recomendações. Faça uma aula por semana, para dar tempo, para ser tranquila, não ficar tão pesado para vocês. Reserva um tempinho lá na sexta-feira. Não deixa tudo para a última hora. Essa é uma das coisas que eu falo toda vez. Eu já trabalho com EAD desde 2014, então toda vez que a gente fala, não deixa para a última semana, o pessoal deixa tudo para a última hora. Que acontece lá na plataforma, ou tem uma atualização e o pessoal de suporte tem que parar para poder atualizar, sempre acontece alguma coisa. Então não deixe para a última hora, vai fazendo com calma, dá tempo de fazer, é bem tranquilo, e com calma vocês vão fazendo isso, vão tirando dúvidas de uma maneira mais focada naquele assunto. Segunda-feira, dia 6/4, às 19 horas, a gente tem um encontro novamente com o professor Ronier, de Administração de Recursos Humanos. Então o professor Ronier já está com o material preparado, a gente já vai subir para vocês poderem trabalhar. Obrigado, novamente faço uma aula por semana, e eu só vou mostrar onde que está na aula ao vivo o conteúdo dos professores, como que ficou organizado lá. Vocês me dão mais 5 minutinhos enquanto eu deixo o professor Francisco falar com vocês? Francisco, se quiser falar agora, enquanto isso eu já vou preparando para eles aqui.
vocês têm uma nota de avaliação para isso. As outras disciplinas todas, e eu já vou dizer o nome delas: Fundamentos de RH do Ronier, Organização Empresarial do Daniel, Técnicas Organizacionais, Técnicas de Negociação do Daniel. Qual que é a sua aula, Alexandre? Quem é que lembra a disciplina do professor Alexandre, para colocar aqui no... Gestão organizacional e técnicas e metodologia de métodos e técnicas organizacionais. Me ouviram aí? Estava no mudo, peraí. O Alexandre é Organização Empresarial. Isso. Todas estas disciplinas, elas estão com 16 aulas. Isso significa que toda semana vocês poderão, terminada a aula do professor, entrar na plataforma, ler o resumo, responder as questões de múltipla escolha, que são a autoavaliação, e postar alguma informação no fórum para que o professor possa, inclusive, além das atividades que está passando para vocês, poder avaliar e na aula seguinte fazer comentários para vocês, tá bom? Nós vamos acompanhar a frequência de vocês na plataforma e as atividades que vocês estão desenvolvendo, tá? Pode pegar a palavra aí, Alexandre. Beleza. Obrigado, Francisco. Deixa eu só tirar mutar o meu áudio aqui, que ele vai bagunçar. Bom, tá vendo minha tela aí, né, pessoal? Então deixa eu desativar. Agora ficou borrado, só porque eu fui... Já entendi o que é o borrão aqui. Vamos ver se ele melhora. Apareceu minha tela aí? Bom, aqui ó, na nossa... A gente tem lá a apresentação do professor Marino, a apresentação de gestão de recursos humanos, noções de direito constitucional, gestão organizacional, técnicas de negociação. Aqui vocês têm a aula 1, legislação empresarial. A hora que vocês clicam nela... E aí o que a gente fez? Todas as aulas foram criados os tópicos para cada disciplina. Vocês estão me ouvindo? Para cada disciplina. Com essas aulas criadas, vocês conseguem visualizar e assistir todo o conteúdo que está na plataforma, que foi gravado. O meu que vai demorar um pouquinho para carregar, porque é bem pesado esse vídeo, né? Mas o que acontece? Ele vai ficar disponível para vocês poderem acessar e acompanhar. Então quem perdeu a aula vai conseguir visualizar. Não estão me ouvindo? E agora? Melhorou? Então só voltando um pouquinho aqui. Lá na plataforma, lá na nossa aula, a gente já deixou para vocês as aulas gravadas. Então eu pego o link do YouTube, já compartilho com vocês lá depois que renderiza e sobe. E aí eu pego essa aula e subo na plataforma também. Então vocês entrando na plataforma aqui, você vai ter legislação empresarial. Então tudo que está de legislação empresarial, todas as aulas vão ficar vão ser apresentadas aqui. Então aula 1, aula 2, aula 3 e assim por diante. Depois, gestão organizacional, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e assim por diante. Técnica de negociação e métodos de técnicas organizacionais. Então, clicando na aula, você vai ser enviado para o vídeo e ele vai te mandar direto para o vídeo. Então, a aula já aparece. Está carregando aqui.
Então aqui embaixo vai aparecer o vídeo do YouTube que a gente colocou para vocês poderem assistir. Vai demorar um pouquinho aqui, né? Mas, olha lá. Então aqui está o vídeo do YouTube. De vocês ainda não apareceu, já aparece. Aí. Então, clicou. E aí vocês podem assistir a aula inteira do que foi dito na sala de aula lá com a gente, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Ah, Matheus, se fosse presencial seria mais fácil, mas a gente dá um jeito para resolver tudo. Vamos que vamos. Lembra, isso faz parte da... Esse é aquele trechinho da organização. A gente já tinha falado disso. Imagina lá, teve uma demanda, teve um problema e a gente precisava dar uma solução para esse problema. E a gente cria a solução para poder resolver. Pessoal, boa noite, obrigado. Lembra, segunda-feira, 19 horas, todo mundo na sala para a gente já começar com o conteúdo, o professor Ranier já começar o conteúdo direto. Eu fico à disposição. Francisco, tem mais alguma coisa para dizer? Boa noite, Marcos. Vou até parar de compartilhar. Boa noite, Ana. E até segunda, hein? Excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Ai, acabou. Acabou. Ah, acabou.